Fala galera, beleza? Tudo certo? O pessoal vem me pedindo bastante como eu faço para estar analisando os gráficos, como eu faço para estar olhando o gráfico e estar posicionando ordens de compra, de venda e por onde eu começo a analisar. Basicamente, eu quando analiso qualquer cripto ou alguma cripto futura ou um índice futuro, eu geralmente começo a analisar com um gráfico com time frames ou tempo gráficos maiores, né? Ao analisar os tempos gráficos maiores, eu consigo estar buscando um mapeamento de algum possível movimento macro, né? E aí eu vou diminuindo e vou buscando movimentos micros dentro dos movimentos macros, né? Eu separei algumas criptos aqui para estar mostrando para vocês e algumas delas a gente vai trabalhar para mostrar como que eu faço esse mapeamento até chegar a um mapeamento de um tempo gráfico menor e procurar gatilhos, né? Por exemplo, aqui a gente consegue ver nesse par, nessa cripto, a gente consegue observar um topo duplo, né? Nessa região aqui, com falha de rompimento. Se eu colocar aqui em 2 horas, eu consigo analisar falhas aqui, ó, de tentativa de romper esse topo, e aí formou um topo duplo. A partir desse topo duplo, eu deleto todo o gráfico que é em vão para mim. O que é passado eu excluo, né? Ou seja, eu pego e deleto todo ele. Tudo o que é passado para mim eu deleto. Simplesmente eu pego, passo um retângulo branco e deleto o gráfico no passado. Então eu deleto até a formação, o que é interessante para mim. Aí quando eu chegar na formação, seja um oco, um topo duplo, um triângulo assimétrico, uma bandeira, uma TBTL, enfim, qualquer movimento, eu vou trabalhar primeiro o movimento macro, né? E quando eu vou trabalhar o movimento macro, eu vou marcar esse topo duplo. Então vamos fazer a marcação dele. Vou marcar desse primeiro topo para mostrar a falha de rompimento. Ó, mostrando que é um topo duplo. Vou trazer um Fibonacci daqui do topo e vou expandir ele 50% desse topo. Por que, Juliano, 50%? Que geralmente os topos duplos eles percorrem a projeção, né, de um topo duplo é 50% de um todo, né? Beleza, então, Juliano. Então até agora a gente consegue observar que a gente tem um topo duplo em um tempo gráfico maior, né, de 2 horas. A partir disso, então, eu vou começar a recuar. Recuar o que? Tempos gráficos menores. Então, eu já sei que no movimento gráfico a gente tem um topo duplo, uma falha de rompimento aqui em cima. Vou colocar aqui em 1 hora, já diminuindo o tempo gráfico, uma falha de rompimento aqui, né? E a gente também tem a projeção desse topo duplo para baixo. Então, possivelmente um alvo meu seria lá embaixo. Geralmente, eu não busco operar esse movimento, tá? Mas eu tenho, vamos supor, uma certeza a mais que o preço ele vai buscar essa projeção. Agora, pode ser daqui um mês, uma semana, um ano, a gente não sabe, né? Pode ser que ele fique vários dias brigando dentro até buscar essa projeção. Também não tenho a certeza que ele vai lá buscar, né? Mas é como posso colocar assim, seria uma conclusão a mais, né? Que possivelmente o preço vai buscar. Então eu fico mais vendido, 60% mais vendido que comprado, né? A partir disso daí eu começo a recuar os time frame. E um time frame, um tempo gráfico que eu gosto de analisar, também é o 30 minutos. Então eu sei que tem topo duplo, tem a projeção aqui e eu venho analisar o 30 minutos. Eu vou analisar aonde o preço está trabalhando, é óbvio.
E chegando no time frame, do tempo gráfico de 30 minutos, eu consigo ver outro movimento. Eu consigo ver uma triângulo, uma flâmula, né? Basicamente uma flâmula. Inclusive está sendo rompida essa flâmula. Ela era aqui, tivemos uma venda muito forte dela e a gente está tendo um rompimento dessa flâmula, tentativa de rompimento dela. E aí eu já começo a pensar o seguinte: agora eu vou encontrar gatilhos, oportunidades de estar vendendo, porque eu tenho 60% a mais de certeza que o preço vai buscar, uma possibilidade, né, uma probabilidade. E eu vou procurar gatilhos no 30 minutos para mim entrar vendido, baseado nessa projeção dessa flâmula aqui. Então, ao analisar o 30 minutos, eu consigo ver uma possível flâmula que ela está perdendo aqui. A partir desse movimento aqui, dessa flâmula que ela está perdendo, eu venho analisar um outro ponto. Um ponto para saber se o preço está divergindo ou não. Se a gente encontra uma divergência ou não encontramos a divergência do preço. A partir disso daí, então, eu recuo e venho para o CCI para analisar se a cada fundo do gráfico o CCI está acompanhando, se realmente está tendo vendedor, ou não é um movimento climático, né? Não é um movimento que uma perna final de um movimento. Ao analisar o CCI, eu consigo observar que esse fundo aqui e esse fundo aqui está acompanhando o movimento, mesmo entrando em cima de uma região de estouro, né? Então, eu já sei que o CCI ele está tendo um acompanhamento. O CCI ele não está aqui em cima mostrando uma divergência, ele está acompanhando o fundo, tá? A partir dessa confirmação do CCI, eu vejo o que? Eu vejo que o preço realmente está tendo vendedor, está caindo, né? E aí eu vou procurar gatilhos, oportunidades de venda. E aí, se eu expandir o preço gráfico, dar um zoom maior nele, eu consigo ver várias pancadas vendedoras muito fortes. Ó. Os compradores, quando colocam um pouquinho, é pancada. E conforme o preço vai caindo, ele vai deixando topos mais baixos, né? E fundos mais baixos. Então, aqui, como a gente tem uma possível entrada, eu vou buscar uma oportunidade de venda, por causa que é a perca de uma flâmula, né? E aí eu busco um gatilho, uma venda aqui, né? Com stop em cima disso daqui, na perca dessa mínima devido à perda dessa linha de retorno. Vamos para um time frame, tempo gráfico, outro tempo gráfico, perdão, outra cripto que a gente possa analisar. Essa cripto aqui, a gente tem regiões, eu já estava analisando o tempo gráfico maior dela, né? E eu não consegui encontrar nada assim que poderia ser uma oportunidade para mim estar operando ela. Não consegui observar aqui, não consegui encontrar nada que seria uma oportunidade. Uma bandeirinha aqui, mas já é movimento passado, outra aqui. E aí eu diminuo o tempo gráfico para 30 minutos. E nos 30 minutos eu também percebo uma flâmula, né? Nessa flâmula então eu vejo uma rejeição muito grande na região dos 50%. Um zigue-zague grande aqui, né? Possivelmente uma oportunidade de gatilho, se ele confirmar esse pin bar, né, esse martelo, uma oportunidade de gatilho para buscar o reteste nesse topo aqui. Tá? Outros tempos gráficos que eu venho analisando é esse aqui, ó, Wave. A gente teve uma bandeira, repara que é no 30 minutos, né? A gente teve uma bandeira, a gente teve outra flâmula,
a gente teve um rompimento, e basicamente eu perdi esse movimento. Então o que eu faço? Eu espero uma correção desse movimento para vir armar o pivô, né? Porque se eu for comprar agora, iria comprar muito caro. Então agora eu espero correções para armar o pivô para a gente estar entrando comprado, né? Outra cripto que a gente está analisando, uma bandeira, tá? Uma perca de uma flâmula aqui, está trabalhando. Então é algo que possa vir a demorar. E essa aqui também. Essa aqui também eu fiz um mapeamento nela. Todas elas eu faço mapeamento. Algumas eu consigo encontrar movimentos mais claros. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é parecido com a cripto que a gente iniciou o vídeo, a gravação. A gente teve um topo duplo, uma falha de topo duplo. O que eu faço? Eu faço uma projeção desse topo duplo, jogo para baixo, né? Para mim ter uma direção do movimento, um movimento direcional, né? Aí o movimento ele trabalha dentro de um canal amplo, de baixo, possivelmente vai vir buscar o alvo, o tempo a gente não sabe, e ele vai mostrando gatilhos de venda. E aí eu diminuo para o time frame, tempo gráfico de 30 minutos, e eu procuro oportunidades dentro do tempo gráfico de 30 minutos. E eu vou encontrando muito mais oportunidades de venda do que de compra, né? Vamos olhar o CCI. Repara que o CCI aqui tem uma divergência, né? Então ele pode ser que ele venha buscar uma correção. Eu entro? Não entro, porque eu tenho um movimento direcional de venda. Então eu procuro oportunidades de venda. Essas pernas, essas pancadas, esses movimentos, aqui um tempinho trabalhado aqui, então eu puxo essa projeção, jogo para baixo, esses movimentos assim de venda. E dentro desse movimento eu consigo encontrar também um topo duplo, tá? Que já teve uma confirmação, teria um reteste, mas ele não foi muito bom, mas o preço está consolidado, está dentro de uma consolidação. Então eu faço esse mapeamento. Quase todos os pares que eu venho analisar, as criptos, os futuros que eu venho analisar, é fazendo esse mapeamento, mapeando, olhando o tempo gráficos maiores até chegar em time frames menores. E a partir desse mapeamento eu consigo ver uma direção do mercado e eu procurar gatilhos em tempo gráficos menores. Seria isso daí, eu opero dessa forma assim, é desse jeito que eu opero, desse movimento que eu opero, né? Então seria isso daí, pessoal. Lembrando que essa aula foi uma aula educacional, uma aula de aprendizado. Espero que as pessoas que venham a visualizar essa aula aprendam um pouco a mexer com o gráfico, saber trabalhar análise técnica, saber trabalhar o gráfico em si e buscar operações a seu favor, né? Lembrando que existem diversas oportunidades de você operar no mercado, independente de qual mercado que seja, e existem diversas pessoas. Tem pessoas mais agressivas, pessoas mais que gostam de trabalhar mais o gráfico e analisar trades mais longos, swings principalmente, trades que demoram mais de um dia, e eu sou uma pessoa assim. Beleza, pessoal? Então seria isso daí. Foi um prazer e espero que essa aula possa ajudar a todos.